Vocês já viram como uma boa parte das pessoas que querem falar de filosofia, elas querem às vezes fazer uma história da filosofia, né? E é um blá 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 que é insuportável. Agora, a parte que mais irrita é quando eles chegam nos sofistas. Porque aí a explicação é uma não explicação. O papo mais ou menos é o seguinte: os sofistas não acreditam que possa haver um enunciado verdadeiro. Os sofistas não acreditam na verdade. E isto, em geral, é explicado como fruto da democracia. A democracia é um regime de retórica, porque é um regime de conversação, e na conversação vale você convencer o outro, e qualquer posição adotada, se convencer o outro pela boa retórica, tudo bem. É uma explicação política fraca. Cadê a explicação filosófica? Por que o sofista é um relativista? Por que ele pode dizer essas coisas? Ele é um tonto? As pessoas são bobas, né? Olha, a verdade não existe. Ah, então, tá bom. Então vem aqui que eu vou pagar para você me ensinar. Então o povo de Atenas toda fica tonto. São bobos. Sofistas ficaram ricos, muitos deles eram muito ricos por ensinar pessoas ricas, e de repente todos os ricos de Atenas viraram idiotas perfeitos diante desta eterna explicação que não explica nada. Quer ver? Vou mostrar para você a Cuca, né? Sabe quem é a Cuca? Cuca é um rapaz que ele eles parecem a Cuca porque tem aquela boca de jacaré, né? Assim, né? Antigamente ele ficava com um pau na boca. Agora ele está tentando ficar mais retinho, mas ele não consegue. A Cuca é outra. Ela não entende nada de filosofia, não sabe nada, não estudou nada e quer falar. Quer ver? Vou pôr aí para você ver. Olha só. Como todo mundo sabe, os sofistas afirmavam a inexistência da verdade absoluta, né? Que não era possível ter um conhecimento epistêmico, como se diz em filosofia, universal, absoluto, A igual a A e tal, e que a verdade é relativa. O homem é a medida de todas as coisas, o fragmento do Protágoras. Então, talvez os sofistas dissessem que a democracia, inclusive, que é um regime retórico, portanto, de efeito de linguagem, comumente se usa argumentos para se chegar até o resultado. A gente sabe. Mas isso não é só ela. Se fosse só a Cuca, mas um monte de gente. Sofistas não querem saber da verdade. Para eles, a verdade depende do ponto de vista aqui e acolá. E aí você reduz todo mundo que pagou para os sofistas a tonto, né? Eu quero que você me ensine a arte da retórica, porque simplesmente a verdade não existe e a melhor coisa que eu tenho é ficar enganando os outros. Ora, bolas, precisa ser muito tonto, igual o Pondé, para acreditar numa coisa dessas. Os sofistas, e a própria palavra sofista, né? Veja que hoje nós temos uma palavra originária ainda, não é só sofisma, que nós herdamos sofisma, herdamos, claro, mas herdamos também a palavra sofisticado. Sofista é um cara sofisticado, é um cara que tem erudição. E a erudição dele não é nada banal. Tem um filão filosófico para ele poder dizer o que ele diz. Qual filão? É um dos filões mais tradicionais, mais fundantes da filosofia.
nada mais, nada menos do que o próprio fundador da ontologia e da metafísica, Parmênides de Eleia. Se você pega o mapa da Grécia e olha de frente para o mapa da Grécia, você vai ver que tem a península, né? E do lado tem o que é hoje a Turquia e que na época da Grécia Antiga era a Jônia. E você pega, olha do outro lado, tem a bota da Itália, a bota da Itália, e aquele outro lado ali era o campo da Eleia. Os eleáticos, eles vão seguir uma filosofia que é aberta para o Parmênides, segundo ele próprio, num poema célebre, onde ele diz que as deusas encaminharam para ele um maravilhoso saber. E este saber se resumia em 3 elementos, e baseados em um fundamento ontológico, em outras palavras, a respeito do ser. O que é, é. O que não é, não é. Este é a grande revelação das musas para ele. Ele fala, mas o que é, é. E o que não é, não é. Sim. Você deve prestar atenção nisso e entender que aquilo que é campo de investigação. Primeiro ponto. Aquilo que não é o nada. O nada, aquilo que não é campo de investigação. Como é que você vai investigar o nada? Então este campo está fora do seu olhar, da sua curiosidade. Ele não é. E fora isso, você tem um terceiro campo, que é o sem significado, o nonsense. O nonsense pode ser até uma metáfora, mas não vale investigação. Aquilo que não é, não é. Não tem nada ali para você investigar. Então a sua investigação é sempre sobre o que é. O ser. Ser, o que é. A sua investigação está delimitada sobre o que é. Nós somos, hoje, banalmente instruídos sobre isso, não é? Olha, eu vou fazer uma pesquisa. Olha, então o campo está aqui. É o campo do que é. Estou delimitando o campo do que é, do ser. O que não é, não é. Eu não investigo. Isso faz com que o Parmênides traga para a Grécia um saber dos mais importantes de toda a filosofia. E traga para o sofista um elemento que faz com que ele possa ter força no seu ensino e justificativa do seu ensino perante pessoas como Sócrates, que são contrários a ele. Porque se você investiga o que é, você investiga enunciados verdadeiros. Onde estão os enunciados falsos? Os enunciados falsos são aqueles enunciados que falam do que não é. É uma investigação tola. Quer dizer que se eu ficar nos enunciados verdadeiros, eu tenho investigação. Se eu ficar nos enunciados falsos, eu não tenho investigação. Então, na verdade, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o erro, ou, em outras palavras,
falar um enunciado falso é simplesmente impossível. Eu estaria falando do que não é. E é impossível falar do que não é. Então não há enunciados falsos. Achar que você está fazendo um enunciado falso é uma ilusão. Você não pode fazer um enunciado falso. Você não pode dizer algo do que não é. O urso chifrudo é belo. Há um urso chifrudo? Não. Então eu não posso falar, eu não posso errar. Este erro é uma ilusão. Eu posso falar do urso. Ele é. O que ele é? Um urso. Agora, o urso chifrudo não tem absolutamente nenhum status. Então eu não posso fazer o urso chifrudo é belo, não porque ele seja belo ou não belo, mas simplesmente porque o urso chifrudo não é. Então, o meu erro, dizer algo do urso chifrudo, falar o erro, é uma ilusão. E continuar neste campo é não fazer investigação nenhuma. É perder tempo. É estar envolto na ilusão. Este é o grande saber do Parmênides, que é tão impactante que ele não fala isso. Ele apenas relata isso como sendo uma conquista das divindades para ele. Esse saber cala na Grécia de uma tal maneira que os sofistas, Górgias, Protágoras, todos eles, trazem isso como um fundamento. O erro é impossível. Todas as vezes que eu estiver fazendo um enunciado errado, na verdade é uma ilusão. Porque eu não posso falar do que não é, eu não posso errar. Ora, qual a conclusão que os sofistas tiram disso? É que eu posso emitir qualquer opinião. Por quê? Porque dado que não há o enunciado errado, dado que ele é impossível, sempre que eu falar alguma coisa, eu estou falando uma verdade. De algum ponto de vista, ela é uma verdade. Então eu posso me dedicar a falar a partir de pontos de vista, sem medo de errar, dado que o erro é impossível. Se ele ocorre, é uma ilusão. É isso que faz com que o sofista possa chegar na casa de uma pessoa e dizer: estou aqui para dar aulas, para treinar você a falar, porque tudo que você falar vai ser belo ou não belo, vai ser eficaz ou não eficaz, vai ser útil ou não útil, mas não vai ser verdadeiro e falso, vai ser sempre verdadeiro. O erro é impossível. Quando os sofistas começam a trabalhar com este saber parmenídico, eles então se adequam perfeitamente a professores numa democracia. Não é que a democracia os criou, é que a democracia está pronta para usar do saber parmenídico enquanto um campo de disseminação do trabalho sofístico de retórica. Os sofistas, os sofisticados. Platão e Sócrates vão chamá-los de amantes do espetáculo. Enquanto que o filósofo para Sócrates e para Platão é o amante do saber. Só que, para fazer a discussão do saber, Platão vai ter que fazer um trabalho para mostrar que é possível dizer o errado. É possível errar. O erro existe. Platão vai ter que lidar, portanto, com o não ser. E ele vai fazer isso numa obra chamada O Sofista,
onde ele vai mudar o campo da discussão para poder salvar a nossa linguagem, porque na nossa linguagem nós erramos e sabemos que erramos. Então é possível que tem que se fazer no campo lógico a abertura para o erro, porque para Parmênides, no campo lógico, a abertura para o erro não é possível. Como o campo lógico em Parmênides é também o campo ontológico, né? Pensamento e ser estão fundidos, aquilo que não é possível no campo lógico, não é possível no campo ontológico. Portanto, se acontecer, não aconteceu. É ilusão. Ora, Platão e Sócrates vão dizer, não, a gente erra. E existe a verdade e existe o erro. Tanto é que a gente erra e sabe que erra. E não é nonsense. É o campo do não ser. A gente fala do não ser. A gente fala do que não é. Então nós temos que ter uma teoria que dê conta do ser e do não ser. E se a gente tiver essa teoria, nós vamos separar o filósofo, aquele que ama os fundamentos, dos sofistas, que são os amantes de espetáculo, que têm erudição, sofisticação, mas que estão enganados porque leram Parmênides num só viés. E aí é que vai ser a batalha do Sócrates e do Platão contra os sofistas. Do mesmo jeito que Sócrates e Platão fizeram uma outra batalha, e nessa eles tiveram os sofistas aliados dele, que foi contra a cultura popular do rapsodo, daqueles que contavam os mitos. Este é o pano cultural da Grécia e filosófico. Agora, vir com esse papo de que sofista não acredita na verdade e tudo bem, e fica-se por isso mesmo, e vai passando sem pensar, sem raciocinar para aluno, tem que parar. Essa cultura inculta do Pondé tem que parar. Tem um monte de gente boba fazendo a mesma coisa, mas isso tem que parar. É isso. Daqui a pouco a gente volta.